É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos desafios da infraestrutura e as expectativas com o governo Lula. Eu estou aqui com o Benilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. Benilton Tadini, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com você e participando do Jornal da Gazeta. E falando de infraestrutura, que continua sendo um grande desafio para o país, né? Nós tivemos aí várias mudanças nos últimos tempos que geraram uma expectativa melhor, uma expansão forte dos investimentos privados do ano passado, inclusive em termos históricos, né? Que a ABDIB acompanha muito, mas faltava o lado do governo. Agora o governo quer investir, mas ele vem com algumas propostas de alterar algumas regras que foram bem recebidas, como o marco do saneamento, a lei das estatais, as agências reguladoras. Então eu queria saber qual o seu balanço hoje em relação a isso. A expectativa é mais positiva ou tem uma certa cautela? Olha, eu acho que tem que entender a estrutura do atual governo federal, né? Ele é um governo que tem composições e também a estrutura do nosso legislativo hoje, que é um pouco mais ortodoxo e conservador do que o anterior. Temos pontos positivos e temos questões que estão realmente dando margem à preocupação. O que temos positivo? Nós passamos os últimos 5 anos, eu diria que desde 2016, com um avanço significativo na forma de tratar a estruturação dos projetos de infraestrutura para concessão a uma iniciativa privada. Houve um avanço significativo, não só do aspecto técnico, no que diz respeito ao valuation, a parte de desconto, a parte referente à mitigação de risco, as estruturas de garantia, a forma de tratar o investimento que não se antecipa de projetos que você tem perspectiva de demanda incerta e assim por diante. E traz segurança para o investidor, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E juntamente com isso, dessa capacidade de estruturação, se avançou muito na relação junto às agências reguladoras, né, essa interface, e também com os órgãos de fiscalização e controle, notadamente o Tribunal de Contas da União. Isso permitiu uma melhor governança na gestão de tratar os projetos de infraestrutura de construção e iniciativa privada. Então, isso mudou justamente a partir da criação do PPI em 2016. Então, avançamos muito. Dificilmente se vê um projeto que tenha tido problemas, não só do ponto de vista de estruturação, mas também de problemas de demanda. Nós tivemos sucesso nos vários lotes de aeroportos, vários lotes na questão de arrendamentos portuários, de rodovias, de ferrovias, inclusive uma estrutura muito bem pensada de renovação de contratos com contrapartidas, dado a falta de recursos orçamentários. Então, agora, aeroportos, tivemos alguns problemas aí de retorno financeiro. Não, mas eu diria a você que dos lotes modernos, não. Nós tivemos lotes do passado, né? Questões referentes a Viracopos, ao Galeão. Os modelos recentes, depois do PPI, não tiveram esse tipo de problema. Não só os regionais, como também os nacionais e o próprio Congonhas, enfim. Eu acho que teve um grande sucesso com participação de players muito relevantes no mercado internacional. Agora, o senhor cobrava uma participação maior do governo, né? E agora o governo veio com essa ideia, desde a PEC da transição, do próprio arcabouço, ele prevê que se houver a sobra lá no cumprimento das metas, vai ser destinado a investimentos e ter a questão do PAC, né? A reedição do PAC, que foi um movimento exatamente a favor de investimentos. Por esse histórico de participação, até pela experiência que se teve dos mandatos de Lula, depois o início da Dilma, essa expectativa é favorável? Olha, é favorável porque a estrutura que tem no setor público, ela é distinta na capacitação de estruturação de projetos. Essa é sempre a discussão que eu tenho com o pessoal, é o seguinte: não pode ter investimento público mesmo porque o setor público não sabe investir. Não é assim. Se for assim, eu não faço saúde, eu não faço educação, porque eu tenho problemas na merenda escolar, eu tenho problema na vacina, eu tenho problema numa série de segmentos que são necessários do ponto de vista social
E eu não posso dizer simplesmente que o setor público não sabe investir, então não investe. E a mesma coisa eu coloco, e sempre fui um crítico do teto de gastos, porque o teto, ele é um instrumento, do ponto de vista das finanças públicas, muito perverso, porque o ajuste dele é um ajuste da pior qualidade na estrutura do gasto. Então, ele fixa um determinado valor e você tem determinadas despesas que são inerciais, como, por exemplo, a questão previdenciária, a questão do salário ativa, você tem a correção da dívida pública. Estrangula o orçamento. Exatamente. Então, o que acontece? Nós acabamos ficando com um nível de investimento sobre o PIB baixíssimo do ponto de vista do gasto do setor público. Agora, em relação a essa questão do setor público, eu acho que veio todo um histórico, não é? Que na época que tinha exclusividade no sistema de telefonia, por exemplo, o serviço era péssimo, no saneamento ficou devendo uma performance melhor, daí a preocupação agora com mexidas no marco do saneamento, porque nós temos índices precaríssimos, não é? Em relação ao saneamento, mesmo a questão de rodovias, ferrovias, e o governo investia antes. Então, o que faltava? Eram regras, disposições efetiva, primeiro que porque não deu certo? Porque não deu certo, porque você estava no início de processo, né? A nossa estrutura de agências reguladoras é da metade da década de 90 para frente. Então, você teve os primeiros modelos, as primeiras ações que foram tomadas no sentido da participação privada. Quem avançou muito mais rapidamente, que teve sucesso, foi o Estado de São Paulo. Veja a estrutura dos primeiros modelos de rodovia. E quando o Estado de São Paulo ele trabalhou com outorga, por uma certa viés, eu diria mais populista, se trabalhou no governo federal com a menor tarifa. Né? E foi um erro. Foi um erro. Não dava retorno financeiro. Não deu. Outra coisa foi a tentativa de estabelecer taxas de descontos absolutamente desvinculadas da realidade. A outra questão é o trabalhar com a forma do investimento para ser realizado upfront, em vez daquilo que obedece a evolução da demanda. Então, o que eu digo, com essa evolução que teve, e sabendo os segmentos que você pode estressar a participação privada, que já ocorreram, por exemplo, o setor elétrico hoje, com exceção, acho que de CEMIG e Copel, é praticamente tudo privado. A parte de telefonia também. E não é para voltar. Quando nós falamos... Aí o governo tentou ter a participação maior na Eletrobras. Não, aí é uma outra coisa. Vamos falar primeiro porque nós podemos falar do aumento público, porque para nós tem vetores clássicos para isso. Por exemplo, não existe segmento no mundo de transporte e logística que seja 100% privado. Nós chegamos a quase 25% da malha federal pavimentada com investimento privado. É um dos maiores programas do mundo. São Paulo chegou já a 55%. O que isso significa dizer? Que nós estamos chegando no nosso limite. Por quê? Os outros trechos, eles não têm viabilidade, eles não têm escala, eles não têm movimento que justifica a cobrança de uma tarifa. Aí você vai ter que fazer outros desenhos. Então, aí não adianta eu tapar o sol com a peneira, como eu sempre ouvi nos últimos 4 anos. Não fala em setor público, porque o setor privado vai resolver. Não vai resolver as rodovias que não têm retorno, que não tenha escala para que você efetivamente tenha condições de cobrar pedágio. É simplesmente uma questão técnica, né, de você avançar com o setor privado. Em compensação, no saneamento, você poderá ainda avançar muito, não tem dúvida nenhuma. E tem aquelas questões regionais que você junta aí o filé com o osso, é isso? Que mesmo isso não será fácil. Isso não será fácil. Agora, o que já aconteceu com o novo marco, ele é ilustrativo. Nós saímos de 6% de participação privada no atendimento da demanda para cerca de 22%. E dá para ir a mais de 30%, 40% rapidamente. O que não podemos ter são retrocessos regulatórios. Aí é uma outra questão. Mas do ponto de vista dos limites do privado, que é importante colocar por que eu preciso do gasto público. Isso não significa dizer que eu tenho que retroceder naquilo que eu já avancei para o privado. É a racionalidade dessa e a participação do público e do privado. Exatamente, absolutamente. A César o que é de César. Eu não posso dizer
que um trecho de uma rodovia que está atravessando praticamente uma estrutura continental, que ela tem demanda sazonal, que eu vou cobrar pedágio e vou remunerar investimento. É isso, então. Eu agradeço muito a participação de Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. Muito obrigada. Muito obrigado, Denise. É uma satisfação estar aqui com você e pela atenção que sempre é colocada e me coloco sempre à disposição para ajudar. Muito obrigado. Obrigada. Com vocês.